Olá, turma. Um abraço a todos. Espero que estejam muito bem. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade, né, à nossa discussão sobre o setor primário, né, as atividades do espaço agrário. Portanto, estamos aí na discussão sobre um aspecto que caracteriza a dinâmica do espaço geográfico, que é o fato de este espaço estar organizado em torno de atividades agrárias, o que configura, né, o espaço agrário, ou as atividades do campo, as atividades, né, mais relacionadas à área rural. Então, é importante ter essa compreensão, a gente vem discutindo bastante isso, e exatamente porque o nosso país recebe muita influência deste espaço, né? E, de algum modo, grande parcela da economia do Brasil e do mundo gira exatamente em torno do espaço agrário. Portanto, compreender a dinâmica deste espaço, né, a caracterização dele é muito importante para compreender a vida. Afinal de contas, todos somos, de algum modo, né, impactado, influenciado pelo espaço agrário. É só pensar os alimentos que chegam até as nossas mesas, né? E, no nosso caso, alimentos com maior qualidade, considerando que estamos em cidades menores, né? Cidades do interior, que acaba tendo uma ligação ainda maior com o campo, né? Portanto, nós estamos aí discutindo a relação do campo com a cidade, a relação dos espaços, né, do espaço agrário com o espaço urbano, essas caracterizações aí espaciais. Estamos discutindo também a agricultura. A agricultura é a principal atividade do espaço agrário. Ela é responsável pela produção de tantos alimentos, de tantas mercadorias, das famosas commodities agrícolas, né? Então, a gente estudou ali os tipos de agricultura, falamos da agricultura intensiva, a agricultura extensiva, né? Aquela que precisa de maior quantidade de técnica, de maior quantidade de investimentos de capital, aquela que precisa de mais terra, né? Para garantir a produtividade. E aí, dentro de agricultura, a gente vem trabalhando os tipos, a classificação, os sistemas agrícolas, né, as técnicas, os modos de plantio. Então, essa discussão acaba sendo bem ampla. Exatamente por isso que a gente demorou mais um tempo tratando da agricultura. Depois fomos trabalhar outras atividades que compõem também a dinâmica econômica do espaço agrário, do espaço rural. E aí a gente discutiu a pecuária. Vimos pecuária intensiva, pecuária extensiva, os objetivos dessa atividade e, por fim, discutimos ali a questão do extrativismo, né? Tratamos do extrativismo mineral, o extrativismo vegetal e animal. Nós ainda haveremos de voltar para essa discussão da setorização da economia, né? Que é exatamente aquela proposta, é uma proposta teórica, né? E de modo classificatório, hoje um pouco contestado ou aprimorado isso, né? Mas há uma divisão clara das atividades econômicas, da organização da economia, que aponta basicamente, principalmente, três setores. Existem algumas outras dinâmicas e consequências, mas a gente vai tratar principalmente do setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Nós vimos que o setor primário é aquele que envolve as atividades agrárias, agricultura, pecuária, extrativismo, sobretudo. E vimos que o setor secundário é a indústria, o terciário, serviço e comércio. Mas nos interessa detalhar um pouco a importância do setor primário. Qual que é o papel
deste setor na dinâmica da economia dos países, na composição do PIB. Então, a gente precisa pensar, sabendo as características, né, as minúcias aí da agricultura, da pecuária e, portanto, e também do extrativismo, qual que é o impacto disso na economia dos países? Qual é o impacto, qual é a importância da agricultura na economia do Brasil? Essa é uma pergunta que vai revelar para a gente a importância e exatamente o quantitativo, né, dos valores que a agricultura engendra na nossa economia, porque a agricultura tem um papel central. Sabemos que o Brasil, inclusive, é conhecido mundo afora como o país que alimenta o mundo. A gente vai compreender isso mais detalhadamente quando estivermos ali trabalhando com agricultura no Brasil ou espaço agrícola brasileiro, mas é importante que a gente tenha essa noção. Por que o Brasil é considerado um país que alimenta o mundo? Em virtude da sua capacidade de produção agrícola, em virtude da contribuição, né, do montante de exportações que o Brasil envia aí de commodities agrícolas para todo o mundo. E é exatamente essa agricultura que compõe parte significativa do nosso PIB. Assim, nossa discussão de hoje basicamente se dará em torno da importância do setor primário na composição do PIB. Primeira coisa que a gente precisa entender para aprofundar essa discussão, que ora estamos desenvolvendo, é o que é o PIB. Quase sempre a gente escuta simplesmente a resposta em torno do significado da sigla, né? Produto Interno Bruto, mas o que caracteriza de fato o PIB, né? Nós podemos então dizer que o PIB é a soma de todas as riquezas, de todos os valores da economia de um determinado país, de uma determinada região, estado ou município. Então, tudo aquilo que um país produz, que exporta, nós denominamos produto interno bruto. Para se ter uma ideia, o nosso material, ali na página 21, e aí eu peço que vocês acompanhem a discussão, grifem, né, anotem os principais pontos. Na página 21, nós temos alguns dados muito interessantes que revelam um pouco a importância da agricultura para este indicador que é o PIB, né? Ou seja, como que a agricultura participa da construção e do desenvolvimento da riqueza dos países. Para a gente ter uma noção, o Brasil em 2014 teve um PIB de 2,36 trilhões de dólares. Isto é, toda a arrecadação do país. No entanto, para que a gente tenha uma noção da totalidade da economia, é preciso ver também o que é que o país importa, o que é que ele gasta, não só o que ele arrecada, né? Ao final, a gente precisa ter uma noção ampla acerca da balança comercial. E então, há uma relação, né, clara entre o PIB e os setores da economia, porque cada setor acaba participando, a seu modo, da composição do PIB. E dada a importância dentro da divisão territorial do trabalho, dada a importância daquele setor, ele terá um papel maior ou menor na composição do PIB. E, recentemente, né, nas últimas décadas, a gente pôde ver uma alteração na composição do PIB. Isto é, em determinado momento, os trabalhadores deixaram de estar empregados na agricultura e foram para a indústria, e depois saíram um pouco da indústria e foram para o setor de serviços, comércio, à medida que iniciou ali aquele processo que nós chamamos de desindustrialização. Inclusive, já conversamos um pouco sobre isso. Então, há uma migração dos trabalhadores do setor primário para o setor secundário, isto é, os trabalhadores saindo ali da agricultura, da pecuária, do extrativismo para
para a indústria, sobretudo. E por que isso ocorre? Em primeiro ponto, porque alguns países, a exemplo do Brasil, passaram recentemente por alterações na sua base produtiva, e aí as indústrias começaram a requerer mais mão de obra, e também ocorreu o investimento em tecnologias, vejo aí a agricultura e a pecuária intensivas, né? Ocorreu maior investimento nas questões tecnológicas na agricultura e na pecuária. Portanto, isso foi gerando um esvaziamento, uma diminuição da mão de obra e também gerou ali, tem uma relação também com o êxodo rural, a saída da população do campo para a cidade. Então, esses dois elementos aí, aumento de mão de obra na indústria e aumento da mecanização da tecnologia agrícola, acabou estimulando essa alteração dos trabalhadores ali saindo do setor primário para o setor secundário. Assim, a gente precisa trazer o primeiro exemplo, que é de Moçambique. Moçambique, ali um país do continente africano, que tem a agricultura participando com em torno de 23% do PIB. Isto é, de toda a arrecadação de Moçambique, 20% é da agricultura. E aproximadamente 80% da população desse país trabalha no setor primário, trabalha na agricultura. Portanto, a grande maior parte dos trabalhadores, o que nós chamamos de população economicamente ativa, né? Aquela parte da população de um país que está envolvida em atividades produtivas. Outro ponto é o exemplo da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul tem um grande investimento na indústria e a agricultura participa da composição de sua riqueza com apenas 2,6% do PIB. Vejam então. E a população que trabalha, a população da Coreia do Sul que trabalha na agricultura, apenas 6,9%, porque a indústria é um dos setores das atividades mais importantes. 39,2% do PIB desse país é composto pela atividade industrial. E essa atividade industrial envolve 23,6% da população. Portanto, muito mais gente trabalhando ali na indústria, no setor secundário, do que na agricultura, pecuária, extrativismo, no setor primário. E aí a gente tem a questão da economia informal, porque à medida que a população sai do setor primário e vai trabalhar na indústria, quando começa a ocorrer o desemprego, os trabalhadores precisam migrar para o setor de serviços, para o setor de comércio, só que dentro de uma outra perspectiva que não o mercado formal, com direitos, né, com carteira assinada, com um vínculo empregatício. Então, ocorre o aumento dessas atividades, o que se chama de economia informal, considerando que, de repente, ela pode não ter ali uma regulamentação clara, né? Então, explode no mundo, sobretudo nos países, né, pobres, subdesenvolvidos, esta economia chamada informal, né? Aquelas pequenas atividades que ocorrem na cidade, que acabam tendo um papel importante ali como válvula de escape, né, em relação ao desemprego. Então, a população vai procurando formas de trabalhar de um modo próprio, né? Então, por fim, a gente tem o caso da América, falaremos dos Estados Unidos da América, que é o maior PIB do planeta, tem uma grande atividade industrial e é responsável por uma das maiores produções agrícolas do mundo, certo? Estados Unidos é um dos maiores produtores de commodities agrícolas do mundo. No entanto, de toda a população economicamente ativa dos Estados Unidos, apenas 0,7% dos trabalhadores atuam na agricultura, menos de 1%. E 20,3% estão trabalhando na indústria. O restante ali no setor terciário, comércio, serviços, né? Turismo, escolas, 79% da população americana trabalha no setor terciário. E por que os Estados Unidos é um dos maiores produtores agrícolas se menos de 1% da população trabalha na agricultura?
porque eles têm uma grande base agrícola, tecnológica, com investimentos. A sua agricultura é, sobretudo, de um modo intensivo, ok? Então, a gente tem a importância, né, do setor primário na composição dos PIBs desses países aí. Embora não envolvam necessariamente a maior quantidade de trabalhadores, no caso dos Estados Unidos, até no caso da Coreia também, mas tem um papel importante aí na formação do PIB. Por fim, a gente precisa falar da revolução e-commerce, isto é, hoje o setor terciário está passando por um processo de revolução tecnológica, e aí a gente está na página 23, inclusive temos um texto muito interessante aí. Esta revolução tecnológica, ela acaba demonstrando como que o setor de serviços e comércio hoje estão utilizando os meios eletrônicos e virtuais para atuarem. Então, cada vez mais a gente pode perceber uma inserção de atividades e agentes econômicos na internet, nos meios eletrônicos e virtuais, né? Essa revolução e-commerce, a utilização dos aparelhos e plataformas digitais para o desenvolvimento do comércio do setor de serviços, né, está revolucionando esse terceiro setor. Portanto, estamos assistindo, sim, a uma revolução tecnológica do setor terciário, das atividades econômicas. E a gente pode compreender mais detalhadamente a partir do texto ali da página 23, chamado E-commerce deve movimentar 1,471 trilhão de dólares do mundo em 2014. Percebam, então, cada vez mais esses modos de operação, né, da economia em termos virtuais estão aí se ampliando e alterando as bases e o funcionamento da economia dos países. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês enviem aí para a gente poder construir e debater juntos. Agora, como atividade para entrega, para a gente aprofundar, para a gente compreender melhor isso que a gente está discutindo, a gente vai estar desenvolvendo ali os exercícios lá da página 26, certo? Hora de estudo, página 26. Com um detalhe, primeiro, segundo, terceiro e quarto, nós haveremos de resolver no caderno. Então, a gente resolve ali no caderno, fotografa o caderno ao final e envia pelo positivo ON. Mas também fotografem as questões de múltipla escolha da página 26. Fotografam, então, aí as duas atividades e enviam para a gente poder conferir e ir vendo como é que está o nosso andamento. Obrigado pela presença de todos, por terem acompanhado nossa discussão dessa semana, e a gente se encontra nas nossas próximas aulas. Um abraço.